Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. No Evangelho de Lucas, conta um texto aqui da palavra de Deus, que Jesus, ele pregou para falar da importância da oração. Quero desafiar você a orar mais. A desenvolver esse hábito na sua vida de orar, principalmente na casa de Deus. Na casa de Deus. Pastora, eu posso orar na minha casa? Deve. Você deve orar aí na sua casa. Você deve orar na sua casa, você deve orar na rua. Você deve orar em todos os lugares aonde você for. Agora, eu lhe digo uma coisa, que a oração na casa de Deus, ela é muito importante. Porque a casa de Deus é chamada de casa de oração. E não é à toa que Jesus e a palavra de Deus diz que a casa de Deus é chamada de casa de oração. É porque há um desejo de Deus de que oremos na sua casa. Aqui em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, mas afinal e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava também uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. E durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir aqui. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto diz. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite, que clama por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Será que vai encontrar pessoas que acreditem na palavra, no que Deus está falando? Então Jesus falou aqui sobre o que devemos fazer para Deus julgar nossas causas, fazer justiça, nos dar aquilo que é de direito. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino de Deus, também a justiça, para ter direito aos acréscimos de todas as coisas que muitos se preocupam, com o que comer, com o que vestir, com o seu crescimento. Muitas pessoas estão preocupadas com essas coisas. Os gentios, as pessoas que não temem a Deus, se preocupam com isso. Fazem disso a razão da sua vida, da sua existência, do seu levantar pela manhã. Eu tenho que crescer, eu tenho que me mexer, eu tenho que trabalhar porque eu quero crescer na vida, eu quero me vestir bem, eu quero comer bem, então eu vou
buscar isso para mim. Aí Jesus vem e diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí Jesus vem explicar como é que se busca a justiça. Que é através da oração, do clamor de dia e de noite. Quando você quer falar com o juiz, você sabe, ele tem um local onde ele trabalha. Ele tem um tribunal onde ele atende. Ele tem um local onde a justiça, quem são os representantes da justiça, trabalham. E o justo juiz, que é Deus, aonde é o local que a gente deve buscá-lo. O lugar mais certo da gente encontrar uma pessoa é na casa dela. Casa dela. Então, quando você clama de dia e de noite, depressa vai vir a resposta. Depressa Deus fará a sua justiça. Devemos buscar a justiça divina. Porque às vezes, amada, a gente está pedindo uma coisa tão pequena para Deus e nós temos direito a muito mais. E o Deus que vê todos os detalhes, que vê tudo e vê todos e todas as coisas, ele tem esse mais, esse acréscimo. Então não seja uma pessoa que se conforma com apenas um dia da semana, um breve momento à noite. Talvez seja por isso que as tuas orações estão demorando tanto a ser atendidas. Aí Jesus disse que Deus depressa fará justiça ao seu povo que clama a Ele de dia e de noite. Então eu quero convidar vocês a estarem na casa de Deus. A nossa sede fica localizada ali na Avenida de Seu Arco Verde, ao lado do Hotel Garoto. Temos alguns encontros semanais. Quarta-feira, culto da família, 19h30. Sexta-feira, culto dos milagres, onde a gente faz aquele clamor, aquela oração forte, 19h30. Domingo, às 19h. Se tá difícil o que você tá passando, você precisa não desistir. Não deixar o desânimo lhe vencer. Você precisa vir mesmo desanimado, sabe? Mesmo se sentindo fraco. Mesmo se sentindo destruído. Talvez seja esse o seu caso. Pastora, eu tô destruída. Minha vida tá arrasada. Parece que uma bomba explodiu. E a bomba é o problema. É o teu problema. Eu tô com dificuldade até de me erguer minha cabeça. Tô me sentindo assim derrotada. Pois vem desse jeito aí que você tá se sentindo sobrecarregada, cansado, triste, abatido. Vem. Continua vindo. Você vai ver o teu nível de força aumentando. Você vai ver Deus acrescentando dia por dia. Deus vai fazer justiça na tua vida, na tua causa, diante desse problema que você está passando. Porque Deus, amado, Ele tem um compromisso com quem ora. Ele tem um xodó. Ele tem um prazer. Prazer de Deus está em ouvir a nossa oração, o nosso louvor,
nossa gratidão. Nós geramos um prazer em Deus quando fazemos isso, quando dedicamos um tempo para isso. E lhe digo, triste da pessoa que mexer com um homem, com uma mulher que ora. Triste, é triste, triste. É triste. Porque aqui a gente vê aqui nessa parábola Jesus contando do pavor que veio sobre o juiz quando ele olhava para uma pobre viúva. Ele disse: deixa eu atender logo essa mulher, porque eu não quero que ela me moleste, não quero que ela me faça mal, eu não quero que ela me atormente. Ou seja, como ele estava demorando e mexendo com a pessoa que ora, ele estava sendo perturbado por alguns males. Ele estava sendo atormentado. E triste da pessoa que mexer com alguém que ora. Triste da pessoa que faz algum comentário ruim a respeito de alguém que ora. Porque não vai ficar assim. Por isso mesmo. Não fica assim, não fica. Aí o juiz foi logo tomado assim de um medo. Deixa eu atender logo essa mulher e eu vou dar a causa em favor dela. Podia até ela não ter direito. Aí ele botou lá: eu vou favorecer ela, fazer do jeito como ela está buscando. Eita, glória! Porque Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe os nossos erros, Deus sabe também os nossos acertos. E o que é o favor de Deus? É Ele escolher nos dar além do que merecemos. Ele nos dá algo que nós nem merecemos receber, que nós nem imaginava receber. Nós ser escolhidos por uma vaga que nós nem imaginava, não tem? Que ia ser nossa. Ser colocado num lugar que nunca nem imaginou, nem passou nos nossos olhos, nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos nunca ouviu esse tipo de milagre, nem na nossa mente nunca imaginou um pensamento desse. É o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Quero dizer que Deus ama quem ora. Deus ama, Deus se compadece, Deus atende, Deus fortalece, Deus nos ajuda. Você precisa se dedicar à oração. Amém? E que Deus nos abençoe nesse dia e nos fortaleça e nos dê bom ânimo. Que o nosso coração se abra para a oração, para vivermos uma vida de intercessão. Que Deus nos confie esse ministério. Que Deus nos ajude a sermos fervorosos na oração e pacientes nas tribulações, que é o que Ele diz. Que nós venhamos ser perseverantes na oração, sem desfalecer, sem desmaiar, sem desanimar, sem desistir. Que a gente possa ser sempre quente, fogo. Em nome de Jesus, que o fogo de Deus queime no nosso coração, que não nos falte palavras para conversar com Deus, para agradecer a Deus e para testemunhar as maravilhas de Deus. Que Deus atenda todas as nossas orações, que elas se tornem grandes testemunhos de milagres na nossa vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, porque é bom demais falar com Deus.